Salve, salve família, passando aqui pra dizer que em apenas um mês eu fiz mais de R$ 3.000 apenas copiando e colando o que esse cara fala no curso dele. E eu tenho certeza que esse dinheiro te ajudaria. Então se você quer ganhar dinheiro na internet sem nem precisar aparecer, é só acessar o primeiro link da descrição. Rix, você é incrível. Você é incrível, meu. Aliás, um grande salve e muita apreciação para Acho que é. todo o pessoal do DHPP. Vocês fazem um trabalho que é impressionante. Eu acompanho muito o True Crime. É que isso, assim? É, True Crime. Aqui fora. Mas eu sempre me perguntei como é lidar com o cheiro dos locais. Como vocês lidam? Desculpa a pergunta estranha, mas disso ninguém fala e eu fico super curioso. Ótima Eu falo pergunta. e tá nos destaques, inclusive, mas vou falar. É, Agora mas ele vai- briga. é, Pelos destaques! É, Mas como vai que é o que ele nome não dele? É o conhecia. Gustav. Gustav. Cara, esse negócio do cheiro, assim, é um negócio que você se acostuma, mas não deixa de ser ruim, assim. Tem situações, assim, que é realmente um cheiro horrível. Imagina. Quando passa muitos dias, assim. É um cadáver em avançado estado de putrefação dentro de um lugar, de um quartinho. Então, assim, um lugar confinado. O cadáver ali há muito tempo. Porque a putrefação tem fases, né? A partir da segunda fase, que é a fase gasosa, aí depois vai para a fase colicoativa, que é... Porque assim, a fase gasosa é a fase em que as bactérias estão no auge ali do consumo ali do corpo, então elas estão fermentando, né? E elas vão formando gases, o cadáver vai inchando, ele chega num certo ponto que para, e aí ele começa a diminuir e coliquefar, ele começa a virar um líquido. Até que vai para a última fase, que é a esqueletização. Então, entre essa fase, que é a segunda e a terceira, e o final da terceira fase, que é a fase gasosa e a fase colicoativa da putrefação, é um cheiro desgraçado, é um cheiro horrível. E isso não melhora com o tempo, né? Você se acostuma, mas sempre é ruim, né? Não fica menos tipo pior. quando passar perto do Tietê, né? Continua sendo ruim, você pior. só... Bem Não, mas eu digo pior. assim, em termos Sim, de costume, sim, sim. que eu digo Você se acostuma. Isso, tipo assim, a primeira vez que você vem pra São Paulo, você quer morrer, vomitar. Sim. Com o tempo, você acostuma, mas não passa a ser bom. Sim, Continua sendo ruim, exatamente. você só tá habituado. E assim, e não tem o que fazer. Não tem um jeito de não cheirar. Mais que você use aquelas máscaras com filtro. Pode até diminuir um pouquinho, mas o cheiro não Vai desaparece. eliminar, né? É bom usar, porque nessa fase gasosa tem justamente esses gases. E são gases que não fazem bem, Sim. né, para o nosso organismo. Não é saudável você ficar ali, você morar ali do lado do rio Tietê, por exemplo. Não é bom ficar cheirando aquilo, do mesmo jeito não é bom ficar cheirando imagino. todos os dias, Nossa, o cheiro dia disso. inteiro. E é bicho? muito ruim. É pior. Quando tem bicho. Ah, então, são a fauna cadavérica, né? Existe até um ramo das ciências forenses que é a entomologia forense, que é o uso da fauna cadavérica para se determinar certas coisas. Tipo o tempo da morte, por exemplo. Porque a partir do momento que morre, bichos, entre aspas, né? Bichos diferentes entram em ação no corpo humano. Moscas que vão vão botar ovos, e esses ovos vão virar larvas, e essas larvas vão virar outras moscas. Dependendo do estágio que você pega, esse ovo ou essa larva, você consegue ter uma noção pela espécie do inseto e pelo local onde ele se encontra, você consegue precisar O tempo. tempo da morte, o lugar onde morreu, porque dependendo do lugar tem certos insetos que não tem no outro, artrópodes, né, de um modo geral, assim. Então tem muito disso. Ó, tem até essa história é foda, assim, porque foi um dos primeiros locais que eu fui, isso na época ainda nos meus primeiros anos, foi no meu primeiro ano, né, primeiros meses, na verdade, que a gente foi atender uma ocorrência que é a morte suspeita, que se chama morte suspeita. Por quê? Não dá nem para afirmar que é uma morte natural e não dá nem para afirmar que é uma morte violenta. Tá? Porque é assim, quando que a perícia atua num crime de morte? Existe a morte natural, que é aquela morte que é por uma doença pré-existente ou uma doença contraída ou pela idade mesmo.
Isso é uma morte natural. Se a morte não é natural, ela obrigatoriamente é violenta. Porque a morte violenta não é só homicídio. Pode ser um acidente, um suicídio ou um homicídio. Então, se não é uma morte natural, é obrigatoriamente uma dessas três modalidades. A gente Certo. consegue encaixar todas as mortes violentas nessas três modalidades. Acidente de trânsito, suicídio, um homicídio ou um outro tipo de acidente, uma intoxicação involuntária, um cara que que usou uma dose uma dose maior de uma droga que o levou a uma overdose, é um acidente. A não ser que ele tenha feito isso de propósito para Aí, morrer. suicídio. Aí é um suicídio. A não ser que alguém tenha dado essa droga a ele. Aí é homicídio. É. Entendeu? Então, assim, só que tem situações que não dá pra dizer logo de cara que é uma morte natural. Então, para também não afirmar que é uma dessas três coisas, a gente chama de morte suspeita. Então, por exemplo, se você acha, digamos que você acha você tem lá um vizinho que é muito recluso, que mora sozinho, você nunca vê ele saindo de casa, e aí você começa a sentir um cheiro muito forte. Que você vai perceber que não é um cheiro. O cheiro do cadáver putrefeito é um cheiro muito característico. Que a hora que você sentir, você vai ver que é um cheiro que você nunca sentiu na sua vida, muito provavelmente. Espero que vocês nunca tenham sentido esse cheiro. O dia que vocês sentirem, vocês vão saber. E aí você vai começar a sentir um cheiro muito estranho. E aí você vai pensar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Você chama a polícia. Acho que o mais perto que eu cheguei de sentir foi quando minha geladeira estragou e tinha Mas um é presunto tipo aquilo. dentro. É tipo Tinha um aquilo. presunto dentro e ele ficou podre. É tipo aquilo. Mas Cara! o princípio é mais ou menos o É mesmo. um presunto também. Só é outro. É outro. Não, mas é nesse É um caminho cheiro, mesmo. É nesse caminho mesmo.